Olá, queridas! Hoje eu quero estar falando para você sobre 2 Reis 4. Eu quero falar de duas mulheres que tiveram duas formas de relacionar-se com Deus diferente. Uma com um relacionamento de conveniência e a outra com um relacionamento de consistência. A primeira mulher é a viúva do profeta. Nós vamos ver aqui que Eliseu, ele era o profeta da época, e aquele homem, esposo do falecido, era então do time de profetas de Eliseu. Ele morre e deixa a família com dívida. E ali ela chega para Eliseu como que apontando o dedo: ei, meu marido morreu, ele era seu profeta e ele deixou dívida. Agora eu não sei o que fazer porque os credores estão na porta e querem levar meus filhos como escravos. O profeta Eliseu respondeu tipo assim: o que você quer que eu faça? Ou seja, o que eu tenho com isso, né? Porque o fato do seu marido trabalhar para mim não diz que eu é quem tenho a dívida. E na verdade, queridos, tem homens que não podem morrer, que deixa a família numa pior situação. E aquela mulher achava que o profeta tinha obrigação de ajudá-la. E tem gente assim, na verdade, que procura nos outros a falha que elas não enxergam nelas próprias. Aqui nessa passagem de 2 Reis 4, nós vemos também a diferença daquelas mulheres que são solução do problema e aquelas que só dão problema. Daquelas que acham que os outros é quem tem a obrigação de resolver seus problemas, ao contrário de outras que creem que são a solução para o problema de outras pessoas. Sim, aqui nós vamos ver hoje a diferença dessas duas mulheres. O profeta lhe pergunta para ela, então, o que você tem em casa? A primeira coisa que ela fala é: eu não tenho nada. Foi a primeira coisa que saiu da boca dela. Daí eu acho que a consciência deve ter pesado um pouquinho e ela fala: eu tenho um pouquinho de azeite. Bom, o profeta pensa: você tem 2 filhos, você tem uma casa. Quem tem casa tem vizinhos. E você tem um pouquinho de azeite? Então faz o seguinte, volta para casa, fecha a porta atrás de você juntamente dos teus filhos, manda teus filhos irem na vizinhança buscar vasilhas, não poucas, muitas, e derrama o azeite em cada uma dessas vasilhas. Ok, ela foi, ela obedeceu. Meio de complicado de entender isso, né? Mas não é milagre que você espera? Não é exatamente isso que você veio buscar? De um pingo de azeite, a multiplicação. Queridos, milagre não se explica, amém? E aí? Naquela época, para que você entenda o contexto da história, o profeta significava Deus. Aquilo que o profeta falava era Deus. Não é como hoje que nós temos acesso direto a Deus. Ela foi embora, obedeceu a Deus e depois de encher todas as vasilhas, ela também não sabia o que fazer com tudo aquilo. Volta no profeta para perguntar. O profeta responde: vende, paga a dívida e vive do resto. Bom, a história daquela mulher termina aqui. Ela buscou a Deus para resolver um problema. Isso se chama relacionamento de conveniência. E tem pessoas que só buscam a Deus quando estão passando pelo problema. Quando estão na hora do desespero, só na hora que o calo aperta. Agora, indo um pouquinho mais adiante neste mesmo capítulo, nós vamos ver aqui a história de uma outra mulher, ok? Essa é a Sunamita. Ela sabe que o profeta passa em frente à casa dela de tempos em tempos, porque o profeta era como um evangelista, um missionário. Então,
ela chega para o marido dela e fala: marido, vamos fazer um puxadinho aqui em casa e fazermos então um quartinho para dar hospedagem para o profeta. Toda vez que ele precisar, a gente pode colocar ali uma caminha com uma mesa, uma cadeirinha, assim ele tem um lugar para descansar. Então a primeira coisa que a sunamita faz é chamar o profeta para comer na casa dela. Depois que eles comem e comem uma comida deliciosa, tomam um cafezinho, ela então dá a notícia para ele, dizendo que ela e o esposo fizeram um quartinho para ele. Agora olha a diferença. A sunamita levou o profeta para dentro de casa. Ela foi atrás do profeta e trouxe o profeta para dentro de casa. A outra foi atrás do profeta, mas não quis levar Deus para dentro de casa. A sunamita, sim, foi atrás do profeta porque ela queria Deus dentro da casa dela. Ele então chega no quarto, lindo, simplesinho, mas muito confortável. E ali ele fica alguns dias. E aqui nós vemos, queridos, uma diferença crucial. Uma busca Deus porque está necessitada, está desesperada. A outra busca Deus porque quer um relacionamento com Deus. E você sabe o que quer dizer essa atitude da sunamita? Intimidade com Deus. Ela buscou o homem de Deus. Ela queria viver um relacionamento com Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso relacionamento com Deus é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? De pouco a pouco se constrói intimidade com Deus. E aí aconteceu, né? A gente já falou aqui, o quartinho ficou pronto, o profeta começou a ficar lá. E um dia, o profeta, conversando com Geazi, falou: Geazi, eu acho aquela sunamita uma mulher fantástica. Afinal de contas, é uma mulher muito boa, né? Ela preparou isso tudo aqui para nós, preparou um quarto, preparou comida, uma caminha. Nós estamos guardados aqui, protegidos. Tem uma mesinha para eu preparar minhas pregações. Vai lá chamar ela que eu quero conversar com ela. Geazi correu lá, chamou ela. A sunamita sobe até o quartinho. E quando ela chega na porta do quarto, o profeta pergunta: olha, você tem sido muito bom, muito boa para nós. O que eu posso fazer por você? Fala-me do que você precisa. Eu posso, inclusive, falar com o rei a seu respeito ou ao comandante. Olha, queridos, isso é Deus indo atrás da pessoa para abençoar. Porque isso acontece toda vez que damos lugar a Deus. As bênçãos, a misericórdia vai atrás todos os dias da sua vida. Mas ela disse: não, profeta, eu não preciso de nada. Mas depois que ela saiu, Geazi vira para o profeta e falou: profeta, não é bem assim não. Ela não tem filho, o marido dela é velho. Então vamos voltar, recapitular aqui um pouquinho. A primeira mulher busca Deus na emergência, dizendo que não tinha nada, mas ela tinha 2 filhos. E a segunda mulher busca a Deus para servi-lo, nunca pediu nada e não tinha filhos. Na verdade, a segunda mulher tinha menos que a primeira. Ela podia ter dinheiro, mas ela não tinha aquilo que toda mulher deseja, e principalmente naquela época, que era um filho. Agora o profeta manda chamar a sunamita de novo. Olha, Deus está insistindo para abençoá-la. Sabe por quê? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, Deus insiste em te abençoar. Aleluia. O profeta então diz: daqui 1 ano você estará com um bebê nos braços.
ela logo fala, não, profeta, não brinca com essas coisas não, porque ela sabia, o marido dela é velho, velho não faz filho, não é verdade? Ou seja, em outras palavras, vai ser um duplo milagre ali. Mas a mulher desejava esse filho, porque Deus sabe daquilo que desejamos no coração. Ela só não queria se iludir mais. Ela já tinha enterrado esse sonho de ser mãe. Mas o que aconteceu foi que dali a 1 ano, o bebê estava no seu colo. E depois disso, aquela criança cresceu. E um dia, ela estava com o pai no campo. E ela sentiu uma dor de cabeça muito forte e gritou. O pai pegou aquela criança no colo, correu para casa e entregou nos braços da mãe. Uma criança já morta. Ela pega o menino, deita na cama do profeta e pede ao marido, arruma a mula aí, que eu vou lá conversar com o profeta. A mula, inclusive, aqui, entre parênteses, era o transporte da época. O marido então diz, como assim? Hoje não é sábado, nem dia de lua nova. Porque antigamente, querido, só se falava com Deus em 2 ocasiões. Quando o profeta surgia no pedaço. Hoje nós temos acesso direto a Deus todos os dias. Então ela falou com o marido dela, mesmo assim, pode arrumar o transporte, porque o profeta é meu amigo. Eu falo com ele a hora que eu quiser. Sabe o que quer dizer isso, querido? Quem tem relacionamento com Deus, fala com Deus a qualquer momento. Aleluia, você tem acesso direto a Ele. E quando ela está chegando perto do profeta, o profeta a avista de longe e diz, aconteceu alguma coisa. Mas o Senhor não me revelou. Geazi, corre lá e pergunta para ela se vai tudo bem. Geazi então corre e pergunta, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o menino? E ela respondeu, está tudo bem. Por quê? Porque eu não tenho que dar conta dos meus problemas para terceiro. Eu não tenho que colocar no Facebook a minha dor, a minha desgraça, a minha tristeza. Porque, queridos, quem tem relacionamento com Deus não precisa de tapinha nas costas de ninguém, não precisa de conselho de homens, não precisa de pessoas sentindo pena de você, fofocando a seu respeito. Quem tem relacionamento com Deus tem acesso direto com o conselheiro. Aleluia! Você não precisa de terceiros, de conselhos de ímpios, de conselhos de amigos. Você tem livre acesso ao Senhor. Ela então chega diante do profeta, se ajoelha aos pés do profeta. Geazi tenta tirar ela, mas o profeta fala, não, deixa ela, porque por alguma razão Deus não me revelou o que está errado com ela. Por quê? Porque quem tem relacionamento com Deus não precisa que profeta venha falar para você, como muitos correm atrás de profetas porque não têm um relacionamento com Deus e acabam entrando em confusão. Quem tem um relacionamento com Deus recebe revelação para a sua vida. Amém, queridos? Você tem revelação direta. A palavra de Deus é a profecia do Senhor, é a palavra que vai entrar no seu coração. Quem tem relacionamento com Deus, ouve direto de Deus. Aleluia. Se você tem um relacionamento com Deus, você não recebe resposta de outros, mas diretamente de Deus. Então o profeta fala para Geazi, toma o meu bastão, corre na minha frente e toca o bastão na criança e ele viverá. O menino vai, né? Porque ele tem mais perna que o profeta. E aconteceu alguma coisa? Não. Aquele ajudante do profeta perdeu uma grande oportunidade de fazer um milagre, né?
Sabe por quê? Porque ele não tinha vida com Deus. Mas o profeta chegou, tomou o menino no colo, orou e devolveu aquele menino vivo para sua mãe. Aleluia! Por quê? Porque quem tem relacionamento com Deus vive milagres. Aleluia! Mais tarde, bem mais tarde, depois que o marido da sunamita morreu, o profeta chega para aquela mulher e diz: pega teu filho, vai embora daqui, porque a terra passará por 3 anos de muita fome. Sabe por quê, queridos? Porque quem tem relacionamento com Deus recebe informação privilegiada, amém? A desgraça não te pega de surpresa, o susto não te pega. Você recebe de antemão, você sabe de antemão o que vai acontecer. Glória a Deus. Aí, quando a situação mudou inclusive o rei, ela resolve voltar para a terra dela. Ela já tinha saído durante essa seca, depois de vários anos ela volta. Se passaram anos e o menino cresceu. Ela voltou, só que ela já tinha perdido tudo, né? É tipo o uso capião do Brasil, era o uso capião da época. Deixou a terra, alguém vem, habita na terra, planta na terra e assim passa a possuir a terra. Então outros estavam lavrando sua terra. E naquele dia que ela voltou, ela vai buscar o rei. Sabe aquelas coincidências divinas? Porque quem tem relacionamento com Deus vive coincidências divinas. Ali estava o rei, conversando com nada mais, nada menos que Geazi. E ali ele perguntava: me conta, fala aí para mim essas coisas aí do profeta. Me conta aí como que o profeta fazia, me conta alguma história. Porque ele sabia que Geazi andava com o profeta. E aí Geazi então começa a contar uma história que era muito importante para ele, porque ele participou ativamente dessas histórias, inclusive perdeu a oportunidade de fazer o milagre da ressurreição. Ele começa a contar a história dessa mulher e do seu filho. E aí, de repente, a porta se abre e a mulher com o menino entra naquela mesma hora que Geazi está falando, coincidências divinas. Quando ele vê, ele perde até o fôlego e fala: é ela, exatamente, seu rei. De quem eu estou falando? O rei vira então para ela e diz: mulher, fala para mim se o que ele está me contando é verdade. E a mulher então fala para o rei tudo o que aconteceu. E este é o menino que ressuscitou. O rei fica tão impactado que ele vira para o comandante do exército dele e diz: pega esta mulher, leve ela até a terra dela, até a casa dela. Devolva tudo para ela, restituição. Restitui a casa, a fazenda, os bens e devolve para ela todo o lucro que ela deixou de ganhar do plantio das suas terras durante todos esses anos. Devolve tudo. Porque quem tem relacionamento com Deus tem restituição e vive milagres. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem relacionamento com Deus vive milagres. E hoje eu quero te perguntar: que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Ou que tipo de relacionamento você já tem com Deus? Será que é aquele tipo do relacionamento da primeira mulher que só busca a Deus quando está desesperado? Que tipo de mulher é você? Então vamos recapitular. A primeira tinha filhos,
casa, azeite, mas não via Deus em nada. Era só desespero. Nós nunca mais ouvimos falar dela. Foi uma história bem curtinha, não é verdade? Ela viveu o milagre? Sim ou não? Sim, ela viveu o milagre. Ela buscou a Deus por conveniência, mas nosso Deus é muito maravilhoso, queridos. Mesmo que você busque a Deus no desespero, Deus vai te dar uma resposta. Mas a segunda mulher constrói uma história de relacionamento e intimidade com o Senhor tão lindo e tão forte. Ela não perdeu nada, porque ela convidou a Deus para morar em sua vida. Por isso eu quero neste dia convidar você a deixar que o Espírito Santo entre na sua casa. Essa é a grande diferença do relacionamento com Deus por conveniência e o relacionamento com Deus por consistência. Que você decida andar com Deus, porque você ama a Deus, não porque você precisa de Deus. Deseje um relacionamento saudável com o Senhor. Deseje que o Senhor faça parte da sua vida, de tudo, dos momentos ruins como também dos momentos bons. Deseje que a presença do Espírito Santo esteja na sua casa e você vai ver o Senhor correr atrás de você com as bênçãos. Você vai ver as bênçãos te alcançarem. Você vai ver a tua família ser abençoada, o milagre entrar na tua casa, a restituição voltar para você e você vai ter um relacionamento vivo, íntimo, verdadeiro com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que você busque ter um relacionamento consistente com o nosso Pai de amor.